Olá, galera! Boa tarde! Vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, ok? Eu estou na página 636 da nossa apostila, tá? Nós vamos falar sobre o present simple. Na verdade, não só sobre o present simple, nós vamos revisar também o present continuous, né? Dois tempos verbais aqui só no presente, tá? Existem outros tempos verbais no presente, mas nós vamos revisar só esses dois, ok? Fiz esse primeiro quadro, tá? Falando sobre o simple present, depois eu vou apagar. E aí eu vou fazer outro falando sobre o present continuous, ok? Galera, isso é revisão, tá? Você já estuda o simple present desde quando você começou a estudar inglês, ok? Você começou lá com o verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we, you and they are, tá? Que é o verbo ser ou estar. E eu coloquei aqui no quadro, ó, primeiro, verbo to be, tá? Are you a teacher? Yes, I am. Por que eu tô começando com o verbo to be? Porque o verbo to be, ele é uma exceção, tá? Eu costumo dizer que o verbo to be é um verbo autossuficiente. Isso para os alunos entenderem melhor. O que seria esse verbo autossuficiente, professor? É um verbo que não vai necessitar de auxiliares na sua construção, na forma interrogativa e na forma negativa, tá? Os verbos modais também apresentam essa característica, tá? Eles não necessitam desse auxiliar do, does, don't, doesn't, para que a gente possa colocar essas sentenças na forma interrogativa ou na negativa, tá? Então, assim, o verbo to be, nós temos uma forma negativa, a construção, a estrutura é nele mesmo. Por exemplo, o exemplo está no quadro. Are you a teacher? Forma afirmativa, yes, I am. I am a teacher. Forma negativa, no, I am not a teacher. Então, assim, invertendo o sujeito com o verbo, você tem a forma interrogativa e acrescentando o not, você tem a forma negativa, tá? Na página 636 tem todas as três tabelinhas mostrando as formas do verbo to be na afirmativa, na negativa e na interrogativa de forma detalhada, tá? Então, uma coisa que a gente não precisa perder muito tempo aqui, mesmo porque vocês já viram isso, né? E já tem visto isso desde, sei lá, do sexto ano, do quinto, né? Com relação aos outros verbos, então a gente parou aqui, né? O verbo to be e os verbos modais são verbos que eles apresentam uma construção, uma estrutura gramatical diferente, tá? Uma vez que eles não usam do, eles não usam does, eles não usam don't, nem doesn't, eles não usam esses auxiliares, né, na formação das suas perguntas e das suas formas negativas. Então, falando sobre os outros verbos no simple present, a gente pode entender, né, que esses verbos eles vão ser usados para quê? Né? Ele vai ser usado numa rotina, para você falar sobre rotinas, routine, alguma coisa que você faz todos os dias, normalmente. Por exemplo, I wake up early every day. Mentira, eu odeio acordar cedo, mas vamos lá. I wake up early every day. É a minha rotina, tá? I go to work every other day. Não, vou pro trabalho dia sim, dia não. Usual actions. Mais ou menos parecido com rotina, né? São as ações usuais. I walk the dog twice a week. Sei, levo o cachorro pra passear 2 vezes na semana. Um exemplo doido, né? Tô fazendo aqui agora. I have dinner with my parents, with my grandparents twice a week or every weekend. Também é uma ação que você faz normalmente, comumente. Também pode ser uma rotina, né? Quase uma coisa tá quase dentro da outra, né? Se a gente for pensar direitinho. Truths, o que seria isso, professora? Verdade, tá? Coloquei aqui facts, mais ou menos a mesma coisa, os dois. Eu posso dizer para você, water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus. 100 graus Celsius nas CNTPs, né? Eu posso dizer, the earth goes around the sun. Que a Terra vai ao redor do Sol. Também é uma verdade, também é um fato, né? Posso falar de um futuro? Como assim? Simple present? Falar sobre o futuro? Um futuro próximo. Um futuro que não está longe. Não é aquele futuro que vai precisar do will, do going to, que são as estruturas que a gente usa para o futuro.
É um futuro assim, por exemplo, tomorrow. For example, tomorrow morning, I am in a meeting with my boss. Amanhã de manhã eu tô numa reunião com meu chefe. Eu usei o simple present, inclusive o verbo to be, para falar de uma ação no futuro, mas num futuro muito próximo, tá? Vou dar um outro exemplo. Next Saturday, next Saturday I am, I don't know, I am visiting my grandparents. Próximo sábado eu tô visitando os meus avós. Entendeu? Aqui no caso ainda usei o present continuous. Então assim. Voltamos. Como eu estava falando, então a gente usa o simple present para falar inclusive de futuro. Por exemplo, what time does the train leave? Que horas o trem sai? What time does the train leave tomorrow? Que horas que o trem sai amanhã? Entendeu? Então assim, eu tô perguntando sobre algo que vai acontecer no futuro, que é amanhã, mas eu tô usando simple present. E isso é possível, porque é o futuro próximo. Então assim, é usado e é comum, ok? Com relação à estrutura, sim, né? Essas informações que eu tô resumindo aqui para vocês, a gente acha na página 637, só para vocês se encontrarem, ok? Tem até um outro exemplo que ele deu aqui. The party starts at 8 o'clock. A festa começa às 8. Então, suponhamos, por exemplo, agora são 4:03, né? Suponhamos que eu tenha uma festa para ir, alguém me pergunta: What time does the party start? Oh, the party starts at 8 o'clock p.m. Então, a festa começa às 8 da noite. É um futuro próximo também. Então, normal, me cabe perfeitamente nessa situação, tá? Com relação à estrutura gramatical, a gente tem pro presente, para I, you, we and they, a gente tem o verbo na sua conjugação normal, tá? Coloquei aqui watch TV. E para a terceira pessoa, third person, he, she and it, a gente vai inflexionar os verbos, tá? Aqui eu inflexionei com ES, watches TV, ok? Professora, essa regra é aleatória? Não, não é. Os verbos normalmente na terceira pessoa, he, she, it, ganham só um Szinho, de uma maneira geral, mas existem exceções, tá? Vamos começar com essa daqui. O verbo watch é um verbo que termina em CH. Então você tem que entender que quando os verbos terminam em SS, CH, SH, Z, O e X, você vai ter que acrescentar o ES. Deixa eu só ver em que página que está essa informação. Aqui, tá na página 637, tá? A gente tá aqui, ó. SS, SH, CH, X, Z e O. Então a gente vai acrescentar ES. Quais os verbos estão nesse grupo? Watch, wash, mais o que? Go, do, verbo fazer, terminam em O. Quando nós vamos conjugar para a terceira pessoa, nós vamos ter que acrescentar ES, tá? Existe uma outra exceçãozinha que são os verbos terminados em Y precedidos de consoante, tá? Por exemplo, fly, tá? The bird flies. The bird flies. The bird é o it, então a gente conjugou, a gente inflexionou o verbo flies. Se fosse assim, por exemplo, they fly, the birds, the plural, the birds fly. Ok, verbo fly não precisa inflexionar. Mas se eu falar de um passarinho só, the bird flies, eu tenho que remover esse Y e acrescentar IES, tá? Então é um verbo que ele termina em Y, mas ele é preciso de uma consoante. Professor, esse é o verbo play, por exemplo, é play, ele termina em Y, mas ele é preciso de uma vogal. Nesse caso, a gente não precisa tirar o Y, a gente vai acrescentar só o Szinho, tá? Isso eu estou falando para a terceira pessoa, e fica normal, ok? Essas exceçõezinhas, né, estão todas na página 637, tá? Com relação, deixa eu ver o que é mais importante aqui. Tá, já falei. Ok. Com relação à forma negativa. A forma negativa nós vamos usar o auxiliar don't e o auxiliar doesn't, tá?
O auxiliar don't, nós vamos usar para I, you, we and they. Exemplo, I don't like chocolate. I'm crazy. I'm crazy. Am I crazy? Yes, I'm crazy. I'm crazy. Everybody loves chocolate. Everybody loves. But let's suppose I don't like chocolate. Okay, so the auxiliary, forma auxiliar, negativa, don't. Another example, my dogs, que eu tenho 4, tá? My dogs don't bark so much. Eles não latem muito. Então, é um exemplo com auxiliar don't. Mas vamos supor que eu fale de um cachorrinho só. It. E aqui no caso, como eles são membros da minha família, he doesn't bark a lot. E professora, bark é o verbo latir, mas você não colocou S no bark, você colocou só o doesn't e o bark, apesar de ser terceira pessoa, você não inflexionou o verbo. Exatamente. Uma vez que nós temos aqui o verbo na terceira pessoa com o auxiliar doesn't, ou no caso da interrogativa com o auxiliar does, a gente já inflexionou o auxiliar. A gente não vai precisar inflexionar o verbo. O que isso quer dizer? Resumindo, na forma afirmativa, para he, she e it, nós vamos inflexionar o verbo. Na forma negativa e na forma interrogativa, nós não vamos inflexionar o verbo. Uma vez que os auxiliares doesn't e does já estão inflexionados. Então, um exemplo para vocês. Does she like pink? Ela gosta de rosa? Pergunta. Yes, she likes pink. Flexionei. Likes. No, she doesn't like pink. Não, ela não gosta de rosa. Aí o like ficou na sua forma normalzinha, porque o doesn't já está inflexionado. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, todas essas exceções, todas essas conjugaçõezinhas que eu tô falando para vocês, né? Estão na página 637, ok? Os usos do Simple Present também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Present Continuous, ok? Então eu vou dar uma pausazinha no vídeo, eu vou reorganizar o meu quadro e já já a gente volta. Então, galerinha, reorganizei meu quadro, botei aqui Present Continuous, gerund, que é o gerúndio, que em inglês é feito quando nós adicionamos ing no final do verbo. Só isso. Muito simples. Vocês lembram muito bem que o gerúndio no português, né, que é a ação contínua, né, que é a ação que está acontecendo, ele tem 3 formas, né? Andando, comendo, partindo, ando, endo, indo. Em inglês nós temos apenas uma, que é o ing, tá? Eu coloquei o exemplo aqui no quadro. What are you doing now? Né? O que você está fazendo agora? E aí tá o meu verbo aqui, o ing, no final do verbo fazer. What are you doing now? Eu coloquei I'm doing my homework. Estou fazendo meu dever de casa. I'm doing my homework. De novo, a gente tem aqui o uso do ing. Eu poderia dizer que eu estou ensinando agora, que é o que eu estou fazendo. I am teaching now. Ou gravando um vídeo. I am recording a video. Ainda assim, nesses 2 exemplos, eu teria que acrescentar o ing no final do verbo principal da frase. Gente, o verbo principal da frase. Porque vocês perceberam que nós temos o verbo to be. O verbo to be não é o verbo principal da frase. O verbo principal da frase é esse que vem depois do verbo to be, tá? Porque a construção do present continuous obrigatoriamente tem o verbo to be mais um verbo com ing. O verbo to be, nesse caso, nunca vai ser o verbo principal da frase, ok? Um outro exemplo. Are you studying now? Perceberam que tem y, ing. Você não vai tirar o y, tá, galera? O y permanece. Are you studying now? Eu coloquei yes, I am studying now. Or no, I am not studying now. Ok?
E aí vocês vão me perguntar, nossa professora, parece muito fácil. Parece fácil e é fácil, né? Mas existem as exceções também, tá? Todas as exceçõezinhas, né, do uso do ing estão na página, todas não, elas começam na página 638 e elas seguem para a página 639, tá? E aí nós temos exemplos de verbos que terminam com consoante, vogal consoante, que você vai dobrar a última consoante, né? Tipo cut, cutting, verbo cortar, né? 2 T's, cutting. Verbos que terminam em er, por exemplo, lie, to lie, I am lying to you, eu estou mentindo para você. O lie, ele vai terminar com IE, a gente vai tirar o IE, vai acrescentar Y, ING. Então também tá aqui na apostila, tá? Mas o que seria importante? Já falei que é um tempo que a gente usa para descrever uma ação no progresso, né? Por isso que é present continuous ou progressive continuous, não. Progressive tense. Ih, não lembro agora. Que mais? Já uso para escrever ações. Enfim. Tá. Depois, né, de ter lido, que eu sei que vocês vão ler, nós vamos para os exercícios. Na página 641, para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos fazer a última questãozinha, tá aqui, further practice. A alternativa que contém o verbo que, preenchendo a lacuna, encerra a ideia de imperativo, afirmativo, enfático é. Gente, o que é um afirmativo, imperativo, enfático? É quando eu uso o auxiliar numa sentença de forma enfática ou para dar ênfase. Por exemplo, eu quero dizer que eu amo, sei lá, Fernando, nem sei o que é Fernando, eu amo Fernando. I do love Fernando, quando eu quero dar ênfase. Então eu uso o auxiliar do or does nas frases afirmativas para dar ênfase ou então nessa forma imperativa que ele está pedindo aqui no exercício, tá? Tem uma partezinha da apostila que fala sobre usar o do e o does nas formas afirmativas como maneira de dar ênfase. Então aqui a nossa resposta é a letra B, tá? Porque ele fala imperativo, afirmativo e enfático, como eu falei, para dar ênfase. Então, não tem dúvidas. E a segunda, in the sentence, everyone lies, todo mundo mente. The present tense is being used to express a fact that will never change in time. In which of the options below is the present tense being used to express a similar idea? Então, a gente quer uma opção que expresse uma ideia de um fato que não vai mudar ao longo do tempo. É imutável, tá? Em qual dessas opções aqui eu tenho alguma coisa que é imutável? É a letra B, que a água congela a 0 graus, né? E ele colocou entre parênteses CNTPs. Então, assim, todas as outras opções apresentam ações que podem mudar ao longo do tempo. A letra B não, a letra B é específica. Ok, galera? Bom, para essa aula não ficar mais extensa, peço para que vocês resolvam os outros exercícios em casa, ok? Então, logo nós possamos estar juntos, nós vamos tirar todas essas dúvidas. E a gente se vê na nossa próxima aula, nós vamos revisar os tempos no passado, tá? Past tenses, que será a unidade 3. Ok, galera? Boa tarde a todos, se cuidem.